Ela sorriu pelo retrovisor e desapareceu antes de amanhecer. Você tá doido? Eu já estava na liga fazia horas. O barracão de zinco roncando firme na pista quando tudo mudou. Foi rápido, coisa de piscar de olho. Eu vi, eu estava lá. Não sei explicar. Só sei que, depois daquele sorriso no retrovisor, nada mais foi igual. O ronco da 1513 cinza nardo estourava no peito como um tambor, e eu segurava firme o volante quando a carreta começou a puxar para o lado. Cê tá doido? Parecia que o asfalto queria me engolir. Joguei o braço, corrigi a direção e senti o suor frio escorrer pelas costas. Era cedo ainda, o sol nem tinha aquecido direito o tapetão preto, mas eu já estava testado no limite. Encostei de leve na beira da estrada, coração disparado. Desci da boleia e senti o calor da lataria, ainda úmida do sereno. O pneu dianteiro estava mais murcho que pão amanhecido. Respirei fundo. Logo no arranque da viagem, Valdomiro. Já começou a bicheira? Murmurei sozinho, chutando a poeira com a bota. Enquanto trocava o pneu, veio o cheiro forte de diesel misturado com terra molhada da lavoura ao lado. Um rapaz de bicicleta passou devagar, acenou e seguiu. O silêncio da estrada era só quebrado pelo barulho metálico da chave de roda. No fundo, o que pesava não era o pneu furado, mas aquele vazio que sempre vinha nessas paradas solitárias. A boleia é casa, mas também é cárcere quando a gente encosta e não tem ninguém para dividir nem o café ralo da garrafa. Voltei para o banco do motorista, engatei a marcha e o motor rugiu de novo. O retrovisor me mostrava só a fumaça levantando atrás, mas parecia me lembrar de algo que eu não sabia explicar. Suspirei fundo, ajeitei o boné e disse em voz alta, como se alguém pudesse ouvir: "Bora, Nardo, a estrada não espera ninguém." Rodava há quase 3 dias sem parar, só dando cochiladas rápidas encostado no volante. O rádio chiava, trazendo notícias de um acidente na BR mais adiante. Apertei o volume, mas logo desliguei. Estrada demais já é carga pesada. Não preciso de tragédia para lembrar que cada quilômetro pode ser o último. Foi então que o inesperado bateu de frente comigo. Um carro pequeno, vermelho, atravessou sem aviso na curva, quase batendo na frente do meu barracão de zinco. Pisei fundo no freio, a carga chacoalhou e por um triz não virei o bruto. O coração veio na boca. O carro sumiu rápido, deixando só a poeira suspensa. Gritei sozinho: "Cê tá doido? Quer matar um bruto desses, miserável?" Encostei de novo, respirei fundo. Olhei para o horizonte. Não tinha ninguém. Parecia que o mundo tinha se esvaziado. Só restava eu, o Nardo e aquela lembrança recente de quase virar notícia. A vida de caminhoneiro é isso. Um fio de cabelo separa o riso do choro. Peguei o café frio da garrafa, engoli num gole só. O amargo grudou na língua. Liguei o rádio de novo, procurando alguma música que me tirasse daquela tensão. Nada, só chiado. A estrada estava em silêncio, como se esperasse alguma coisa. E foi nesse silêncio que me dei conta. Eu não tinha mais nada me esperando em casa. A estrada era meu endereço, minha sina, minha rotina. Mas às vezes, a boleia parece grande demais para um homem só. E foi ali, naquele momento, que eu percebi que essa viagem não seria só mais uma. Algo diferente ia acontecer. A estrada sempre dá sinais. E naquele retrovisor eu ainda não sabia, mas já tinha um destino me esperando. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários, fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí? Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce. Cê tá doido? Encostei no posto em Marialva, já no bagaço. Cê tá doido? O motor da 1513 ainda quente, roncando baixinho, e eu só pensava num café forte para espantar a nhaca do corpo. Entrei na lanchonete, aquele cheiro de pão na chapa e diesel impregnado no ar, coisa de caminhoneiro raiz mesmo.
Pedi meu café e fiquei ali, com a caneca na mão, olhando a vida passar pela vidraça do posto. Foi quando ela apareceu. Chegou devagar, carregando uma sacola surrada, roupa simples, cabelo preso de qualquer jeito. O olhar dela se cruzou com o meu por um instante. Não sei explicar, mas tinha algo ali que me fez prestar atenção. Ela pediu um copo d'água no balcão, voz baixa, quase tímida. Depois de uns segundos, veio até minha mesa. "O senhor vai para Londrina?" perguntou. "Vou, sim." "Por quê?" Respondi, meio na defensiva. "Preciso de carona. Pago a gasolina se for o caso. Só preciso chegar lá." Fiquei em silêncio. Caminhoneiro é desconfiado por natureza. Estrada ensina que gente demais na boleia pode dar dor de cabeça. Mas tinha algo naquele pedido que não soava interesseiro. O jeito dela falar parecia mais um pedido de socorro do que de carona. Olhei firme. "Gasolina não. Aqui é diesel", disse meio rindo, quebrando o gelo. "Mas se quiser ir, vamos embora. Só não prometo tapete vermelho não. É bruto e sacoleja." Ela deu um sorriso rápido, agradeceu e segurou a sacola como se fosse o bem mais precioso do mundo. Caminhamos até o caminhão e quando ela viu o cinza nardo parado ali, grandão, deu um suspiro. "Bonito, hein? Parece nave." Subiu na boleia com um jeito cuidadoso, como se tivesse medo de sujar ou incomodar. Eu dei partida e a 1513 respondeu com aquele ronco pesado que para mim é música. A estrada logo engoliu o barulho do posto e ficamos só nós dois, o motor e o asfalto. Nos primeiros quilômetros o silêncio pesou. Ela olhava pela janela, mãos firmes na sacola como se fosse explodir se largasse. Resolvi puxar conversa. "Como é que você chama?" "Clara", disse olhando rápido para o retrovisor. "E o que te leva até Londrina?" "Só uns assuntos de família." A resposta curta não me convenceu. Caminhoneiro sente cheiro de mentira de longe. Mas não insisti. Estrada cobra paciência. Foi então que aconteceu algo estranho. Estava ajeitando o retrovisor para fugir do sol batendo, quando notei. Ela me olhou por ali e sorriu. Não foi sorriso de simpatia desses de educação. Foi um sorriso diferente, sereno, mas profundo, como se dissesse mais do que podia falar em voz alta. Aquilo mexeu comigo. Senti um arrepio subir pelo braço e precisei pigarrear para disfarçar. Apertei mais o volante, como se aquilo fosse me dar firmeza. Estranho demais, pensei. Gente que a gente conhece na estrada costuma ser transparente. Ou é chapa pedindo trampo, ou é alguém vendendo qualquer coisa. Mas aquele sorriso parecia esconder uma história inteira. "Faz tempo que você roda?" ela perguntou de repente, quebrando o silêncio. "A vida toda. Herdei isso do meu pai. Caminhão é mais casa que casa." "Deve ser solitário." Falei seco, sem coragem de abrir o jogo. "Mas a gente acostuma." Ela assentiu devagar, como se entendesse mais do que deveria. Ficamos assim, num silêncio pesado, só o barulho da boleia chacoalhando. De repente, um carro pequeno passou voando, jogando poeira no para-brisa. Precisei frear forte, a carga balançou e Clara se agarrou no painel. Olhei para ela, pronta para ouvir um grito, mas não. O olhar dela continuava calmo, quase sereno demais, como se nada tivesse acontecido. "Você não se assusta fácil, hein?" Falei, tentando entender. Ela apenas deu de ombros. "A vida já assustou demais." Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. O sorriso no retrovisor, a calma no quase acidente, as respostas curtas. Tinha alguma coisa errada, ou talvez certa demais, difícil de explicar. O sol já ia alto, queimando o tapetão preto, e cada quilômetro parecia esticar ainda mais aquele mistério. Eu tentava me distrair com o rádio, mas o chiado só deixava o silêncio mais gritante. E no meio desse silêncio, sempre o mesmo detalhe. Quando eu ajeitava o retrovisor, lá estava ela, sorrindo de leve, como se guardasse um segredo que não podia contar. "Cê tá doido. A estrada nunca mente." E alguma coisa me dizia que aquela viagem não ia terminar como as outras. Algo grande estava por vir, e eu, feito bruto sem freio,
Já estava no meio dessa curva, sem saber o que me esperava adiante. Valdomiro já tinha rodado bons quilômetros desde que Clara entrou na boleia. O silêncio dela parecia confortável no começo, mas agora pesava. A menina olhava pela janela como quem procura alguma coisa na escuridão, e isso deixava o caminhoneiro com a pulga atrás da orelha. Então, para onde você disse que estava indo mesmo? Perguntou, quebrando o silêncio. Clara demorou a responder. Londrina, falou baixo, quase soprando. Tenho uns parentes por lá. Valdomiro franziu a testa. Ele tinha ouvido outra história minutos antes, sobre um trabalho em Maringá. Não comentou de cara, só deu um gole no chimarrão que levava na garrafa térmica e deixou o caminhão roncar estrada afora. Estranho, né? Ele soltou depois, num tom leve, quase brincando. Primeiro você fala de Maringá, agora Londrina. Qual dos dois é? Clara se ajeitou no banco, visivelmente desconfortável. É que eu ia para Maringá, mas mudei de ideia. Achei melhor ir mais para frente. Tentou sorrir, mas o olhar não acompanhou. Valdomiro não era de se meter na vida dos outros, mas a estrada ensinava a ler gente. E aquela garota escondia coisa grande. Ele ficou quieto, mas por dentro martelava perguntas. Quem era ela de verdade? Por que tanto mistério? O rádio chiava uma moda sertaneja antiga, e só o farol da 1513 cortava a escuridão. A tensão estava ali, grudada no ar como poeira de asfalto. Na manhã seguinte, o sol nasceu queimando o horizonte, pintando o céu de laranja e dourado. Clara tinha adormecido recostada na porta, e Valdomiro observou de relance pelo retrovisor. O rosto dela parecia outro dormindo, leve, sem aquele peso estranho que carregava acordada. Ele encostou o bruto num posto simples para abastecer e esticar as pernas. Quando voltou, encontrou Clara em pé na boleia, debruçada no mapa amarrotado que ele sempre guardava no painel. Você anda perdido, hein? Ela brincou, apontando o dedo para o traço mal feito de caneta vermelha. Valdomiro riu. Mapa de guerreiro. Esse aí já rodou mais que muito político em campanha. Ela sorriu, e pela primeira vez parecia de verdade. O sorriso iluminou o rosto e trouxe uma intimidade inesperada. Foi nesse instante que ele percebeu. Tinha coisa na presença dela que mexia com ele. Durante o caminho, Clara começou a se soltar. Comentava das plantações de soja que se estendiam até perder de vista, das casinhas de madeira antigas que pipocavam na beira da estrada, da fumaça das queimas que deixava o ar pesado. Eu gosto de estrada assim, disse, ajeitando o cabelo. Parece que a gente vai embora de tudo, mas ao mesmo tempo tá indo de encontro com alguma coisa. Valdomiro olhou rápido para ela e voltou os olhos para o asfalto. Estrada é igual coração, guria. Sempre leva a gente para onde a gente precisa, mesmo que a gente não entenda na hora. O silêncio que veio depois não foi desconfortável. Pelo contrário, parecia que os dois dividiam um segredo invisível, algo maior que palavras. Clara, então, puxou o violão pequeno que carregava numa capa surrada, dedilhou uns acordes tímidos e a boleia se encheu de música. A voz dela, embora simples, tinha um quê de saudade que arrepiou Valdomiro. Bonito isso aí, comentou, segurando firme o volante. Parece música de quem já sofreu muito. Ela parou de tocar por um instante, encarou o vidro dianteiro, sem olhar para ele. Talvez eu tenha mesmo. Aquela frase caiu pesada dentro da boleia. Ficaram alguns minutos sem dizer nada, só o ronco do motor preenchendo o vazio. De repente, Clara quebrou o silêncio. Valdo, posso confiar em você? Ele desviou os olhos do retrovisor, pegou a estrada com firmeza e respondeu sem pensar duas vezes. Se não puder, já estava perdido desde que entrou aqui. Clara respirou fundo. Parecia prestes a falar algo importante, mas se conteve. Apertou o violão contra o peito e olhou novamente para a janela. O caminhoneiro sentiu que o desabafo dela vinha, cedo ou tarde. E sabia também que quando viesse não seria pouca coisa. A estrada seguia infinita e com ela crescia aquele mistério que agora fazia parte da viagem.
Valdomiro, acostumado à solidão do asfalto, começava a sentir que essa boleia já não era só dele. Mas o que Clara carregava, ele ainda não fazia ideia. O posto de Cambé fervia de movimento, caminhões enfileirados, cheiro de diesel no ar, gente indo e vindo como formigueiro. Valdomiro estacionou a 1513 e ainda estava ajeitando o freio de mão quando ouviu uma voz conhecida. Valdo, ô seu danado! Que era Toninho, companheiro de estrada, chapéu de palha amassado na cabeça e aquele sorriso de quem sempre tem piada pronta. Rapaz! Valdomiro desceu da boleia, abriu os braços e o abraço foi forte, estalando as costas. Pensei que você tinha sumido pro Paraguai. Quase fui, mas o frete me puxou pra cá. Toninho deu uma olhada discreta para dentro do caminhão e franziu a sobrancelha. E essa aí? Clara, sentada no banco do passageiro, retribuiu o olhar com um meio sorriso, mas não disse nada. Toninho se aproximou de Valdomiro e cochichou. Cuidado, irmão. Estrada tá cheia de história mal contada. Eu não confiava fácil, não. Valdomiro sentiu a frase bater fundo, como um soco sem aviso. Conhecia Toninho. Não era homem de falar à toa. Ainda assim, tentou desviar. É só uma carona, rapaz. Guria precisava e eu tava indo para a mesma banda. Toninho não tirava os olhos dela. Clara, percebendo, baixou a cabeça e fingiu mexer na mochila. Só digo uma coisa, Valdo. Às vezes a gente pensa que tá ajudando, mas pode acabar se enfiando numa encrenca daquelas. Fica esperto. A conversa foi interrompida por um caminhoneiro buzinando, chamando Toninho pro caixa do restaurante. Antes de ir, ele deu 2 tapas no ombro de Valdomiro e deixou o aviso no ar, pesado como chumbo. De volta à estrada, Valdomiro sentiu o clima diferente dentro da boleia. Clara estava mais quieta que de costume, os olhos fixos na janela, como se tivesse medo de encarar. O aviso de Toninho martelava na cabeça dele. Estrada cheia de história mal contada. Aquilo ecoava cada vez que Clara abria a boca. Me fala uma coisa, Clara. Começou tentando parecer casual. Você disse que tinha parente em Londrina, né? Ela piscou, hesitou, depois assentiu. Isso, uma tia. Mas ontem você falou que ia trabalhar em Maringá. Ele lançou a frase como quem solta uma rede no rio, esperando ver o que pega. Clara se mexeu no banco, nervosa. É que, na verdade, eu ia ficar com essa tia em Londrina para depois procurar emprego em Maringá. A explicação saiu rápida, atropelada, como quem ensaia desculpa de última hora. Valdomiro não respondeu de imediato. Apertou mais forte o volante, os nós dos dedos ficando brancos. O motor roncava pesado, mas o silêncio entre os dois era ainda maior. Ele resolveu testar de novo. E como chama essa tia? Perguntou seco. Clara abriu a boca, demorou 1 segundo além do normal. Dona Helena. Valdomiro engoliu em seco. Ele já tinha ouvido muito nome inventado na estrada e aquele parecia mais uma peça solta nesse quebra-cabeça torto. A tensão crescia. Clara percebia o peso da desconfiança e tentava aliviar. Valdo, eu sei que parece estranho, mas eu não sou má pessoa. Só tenho coisas que não quero falar agora. Ele olhou rápido pelo retrovisor e foi nesse instante que a viu sorrir. Um sorriso leve, mas carregado de mistério. O mesmo sorriso que dias atrás tinha acendido algo diferente dentro dele, agora queimava como aviso. A boleia, antes espaço de cumplicidade, virou território de silêncio desconfiado. Valdomiro respirou fundo e mudou de assunto, mas por dentro já não era o mesmo. As falhas, as contradições, os olhares baixos, tudo apontava para algo que ela escondia. E a estrada, longa e sem testemunhas, só fazia aumentar o peso desse segredo. O peso do silêncio tomou conta da boleia. A estrada se estendia como uma fita sem fim, cortando o Paraná, e Clara olhava fixamente para fora, como se tivesse medo de falar qualquer coisa. Valdomiro sentia o motor roncando firme, mas dentro dele tudo era ruído. Aquelas contradições que ela vinha soltando estavam virando nó na cabeça. Ele tentou puxar assunto, falar do tempo, das curvas perigosas perto de Apucarana,
mas ela respondia só com aham ou talvez. E o silêncio se arrastava, pesado. Foi nesse vazio que os pensamentos dele começaram a cutucar. Pensou na vida que deixou para trás, na mulher que não aguentou esperar e foi embora, nos filhos que já quase não via. A estrada era sua casa, mas também era seu castigo. Era ali, no meio daquele asfalto infinito, que ele escondia as próprias dores. E agora tinha essa mulher misteriosa do lado, que só aumentava as perguntas. De vez em quando, ele dava uma olhada no retrovisor, não porque precisava, mas porque aquele sorriso que já tinha visto uma vez parecia estar guardado lá, no fundo da lembrança. Um sorriso que deixava a boleia mais clara e ao mesmo tempo mais estranha. A noite foi caindo devagar. As luzes da cidadezinha de Rolândia ficaram para trás e só se ouvia o ronco do motor e o vento batendo na lataria. Valdomiro respirava fundo, segurando firme o volante, como quem luta contra um peso invisível. Até que a estrada resolveu testar. Um barulho seco, forte, e o caminhão deu uma leve puxada para o lado. Valdomiro xingou, pisou na embreagem e foi encostando no acostamento. Pneu, só podia ser, resmungou já sentindo o cheiro de borracha queimada. Desceu, lanterna na mão e confirmou. Pneu traseiro estourado, aquele tipo de contratempo que fazia perder horas de viagem. Ele se preparou para o trampo pesado, mas quando voltou para a boleia, para pegar as ferramentas, viu Clara em pé na beira da pista, braços cruzados. Calma. Não tá preocupada? Ele perguntou, suando já de imaginar o esforço. Ela deu de ombros. Pneu fura, motor quebra, é assim, né? A estrada sempre testa a gente. Valdomiro parou um instante encarando. Não esperava aquela resposta. Não daquela menina que até ontem parecia frágil, meio perdida. Você fala como se conhecesse bem disso, disse ele, tentando pescar algo a mais. Ela só sorriu de canto, aquele mesmo sorriso que não dizia nada e dizia tudo. O trabalho foi pesado, mas passou. Valdomiro, sujo de graxa, mãos doloridas, voltou para o volante com a cabeça ainda mais cheia. Quem era ela, afinal? De onde vinha tanta calma, tanta naturalidade diante de um problema que derrubava muito caminhoneiro experiente? O resto da viagem até Londrina foi um silêncio maior ainda. Só que, dessa vez, não era só dela. Era dele também. Quando as primeiras placas de Londrina começaram a aparecer, Clara se mexia inquieta no banco, como se cada quilômetro aproximasse algo que ela queria evitar. Tá chegando? Ela murmurou quase sem voz. Valdomiro percebeu o nervosismo. O pé dela batia no assoalho, os dedos da mão beliscavam a barra da blusa. Tá tudo bem? Perguntou, tentando não parecer invasivo. Ela demorou a responder. Preciso que você pare ali. Apontou para o acostamento, um pouco antes da entrada principal da cidade. Ele estranhou. Aqui, mas ainda falta um pedaço para Londrina. Eu sei. Ela apertou os olhos, como se lutasse contra algo dentro dela. É aqui que eu desço. Valdomiro segurou o volante com mais força. Não fazia sentido. Ninguém pedia para ficar no meio da estrada, ainda mais de noite, com movimento pesado de caminhão. Clara, que história é essa? Você tem certeza? Ela não respondeu. Só encarou pelo retrovisor, aquele olhar firme que parecia atravessar a alma dele. Então veio o sorriso, o mesmo que ele nunca esqueceu, o mesmo que parecia carregar segredos que a estrada não ia revelar. O motor da 1513 continuava roncando baixo, mas dentro da boleia o silêncio era ensurdecedor. Valdomiro sentia que se parasse, alguma coisa mudaria para sempre. E ainda assim, a mão dele começou a puxar devagar a alavanca para encostar no acostamento. A estrada, fria e escura, parecia segurar a respiração junto com ele. Algo estava prestes a acontecer. O coração dele bateu mais rápido quando ela finalmente quebrou o silêncio. Parados no acostamento, só o ronco distante de caminhões passando e o farol da 1513 iluminando o rosto dela. Valdo, eu preciso te contar uma coisa, disse Clara, a voz trêmula, mas firme. Eu não tô indo para Londrina porque eu tô fugindo. Valdomiro franziu a testa.
O peito parecia apertado, mas ele não interrompeu, só esperou. Fugindo de quem? Perguntou devagar, sem tirar os olhos dela. Ela engoliu em seco e soltou o ar como se tivesse guardado essa confissão por meses. Do meu marido, falou baixo, quase sussurrando. Ele não é o que parece. Eu não podia mais ficar lá. Cada dia era medo, Valdo. Medo de levar um tapa, de ouvir gritos, de me sentir sem saída. O silêncio caiu pesado na boleia. Valdomiro sentiu o peso da estrada sobre os ombros, mas agora era diferente. Não era só o cansaço ou a solidão que ele carregava. Era o fardo de alguém que precisava dele de verdade. Você podia ter pedido ajuda antes, disse ele, tentando achar o tom certo, sem pressionar. Ela virou os olhos para ele, o brilho da lágrima quase escapando, mas um sorriso surgindo mesmo assim. Não podia. Ele ia atrás. E eu precisava tentar sozinha. Mas quando te vi, Valdo, eu pensei que talvez eu ainda pudesse confiar em alguém. Ele engoliu seco, sentindo a estrada inteira girar ao redor. Nunca imaginou que um sorriso no retrovisor pudesse carregar tanta história, tanta dor e esperança ao mesmo tempo. Clara, disse com voz firme, mas emocionada, você fez bem de sair, mas agora você está segura comigo, pode confiar. Ela soltou um suspiro profundo, relaxando no banco, como se o peso de meses de medo tivesse saído junto com o ar. O sorriso que ela deu não era de preocupação, nem de tristeza. Era de alguém que finalmente sentiu que podia respirar. O caminhoneiro olhou pelo retrovisor quase sem acreditar. O mesmo sorriso que tinha deixado sua viagem diferente agora estava mais calmo, mais leve. Um sorriso que dizia: obrigada por não me deixar perder a esperança. Eles seguiram viagem, mas o clima dentro da 1513 tinha mudado completamente. O peso do silêncio desapareceu, substituído por uma cumplicidade silenciosa. Valdomiro percebia cada gesto dela, cada olhar pelo retrovisor, como se estivesse vendo pedaços da vida dela se abrindo devagar. Eu sei que é estranho, começou Clara hesitante, mas você me fez sentir que ainda vale a pena acreditar na estrada e nas pessoas também. Ele sorriu, mexendo no volante devagar, aproveitando cada quilômetro. Estrada é isso, guria. Ensina a gente a nunca desistir, mesmo quando o caminho parece pesado demais. O sol subia alto, iluminando o asfalto e deixando as cores do campo mais vivas. Cada curva, cada árvore, cada quilômetro parecia carregar uma promessa nova. A boleia não era mais só uma casa de metal. Agora era abrigo, testemunha de uma história que estava se transformando. Clara voltou a olhar pelo retrovisor. O sorriso dela parecia encher o caminhão inteiro. Valdomiro percebeu que aquele pequeno gesto era a maior confissão que alguém poderia fazer sem falar nada. O mundo fora da estrada continuava incerto, mas ali, na boleia da 1513 cinza nardo, havia segurança, compreensão e um fio de esperança que nem ele imaginava que precisava. O som do motor preenchia o espaço entre eles, mas não precisava de palavras. O ar carregava algo que só quem roda quilômetros a fio consegue sentir. A sensação de que, por alguns instantes, o mundo inteiro podia se resumir à estrada, à boleia e ao silêncio compartilhado de quem entende dor e coragem. Valdomiro percebeu que a cada quilômetro não era só Clara que encontrava liberdade. Ele também. Cada história, cada segredo, cada sorriso roubado no retrovisor fazia parte de um aprendizado que a estrada lhe dava há anos. Nem toda fuga é ruim e nem todo desconhecido é ameaça. Ela olhou de novo, dessa vez mais por curiosidade que por medo. E quando deu aquele último sorriso pelo retrovisor, foi como se dissesse: obrigada por me devolver uma parte de mim que eu pensei que tinha perdido. O caminhoneiro sentiu o peito apertar, mas um aperto bom, que te ensina a valorizar cada instante. Porque na estrada, cada quilômetro é lição, cada encontro inesperado é oportunidade. E aquele último sorriso era promessa de recomeço, luz que iluminava até os cantos mais escuros da boleia.
O motor da 1513 ronronava firme, a estrada se estendia à frente, e Valdomiro apertou o volante com segurança, sabendo que aquela viagem tinha mudado tudo. O passado podia estar cheio de dor, mas ali, no presente, cada quilômetro valia ouro. O asfalto se alongava e o céu de Londrina surgia no horizonte. O que aconteceria depois, ninguém sabia. Mas por enquanto, o que importava era aquele sorriso, aquela confiança, aquele instante que ninguém poderia tirar. A estrada tinha feito seu trabalho. E pela primeira vez em muito tempo, Valdomiro sentiu que não estava sozinho. Que às vezes a vida te dá pessoas que entram no seu caminho exatamente quando você mais precisa. E que às vezes um sorriso no retrovisor vale mais que qualquer palavra. O sol já começava a se esconder atrás das árvores quando Valdomiro encostou a 1513 cinza nardo na entrada de um posto simples, à beira da estrada. O coração dele ainda batia acelerado depois da conversa da manhã. Aquele misto de alívio e emoção com a confissão de Clara. "Aqui é seu ponto, né?" Ele perguntou, abrindo a porta da boleia devagar, esperando que ela descesse. Clara sorriu, aquele sorriso calmo, cheio de agradecimento. Mas quando ele piscou, ela simplesmente não estava mais lá. O banco estava vazio. A sacola que ela segurava, nem sinal. Valdomiro engoliu em seco, incrédulo. "Você tá de brincadeira comigo, guria?" Falou sozinho, batendo na porta do caminhão. Mas não havia resposta, nem pegadas no asfalto, nem rastro de qualquer coisa que sugerisse que ela tivesse descido. Ele olhou em volta, esperneando os olhos pelo acostamento. Mas tudo estava quieto demais, calmo demais. O vento passava pelas árvores, o motor da 1513 ainda ronronava baixo, e o cheiro de diesel misturava-se com o cheiro de terra e folhas secas. Um silêncio estranho, quase sufocante. "Você some assim, do nada", murmurou, a voz saindo trêmula. Tentou racionalizar, pensar em alguma explicação lógica. Talvez ela tivesse corrido para o banheiro do posto, ou até tivesse entrado num carro que passava. Mas nenhuma dessas explicações encaixava. Ele viu a estrada vazia e nada. Sentou-se no banco, o olhar fixo no espaço onde ela tinha estado. O vazio era mais do que físico. Era presença, como se a boleia ainda carregasse o perfume dela, o eco da risada leve, o calor do braço encostado no volante durante a viagem. Mas ninguém estava ali, só ele e o caminhão. Valdomiro passou a mão no rosto, sentindo o suor frio escorrer. Aquela sensação estranha, como se o ar tivesse mudado de repente, como se algo tivesse sido arrancado do mundo. "Tá doido", disse, falando para si mesmo, rindo nervoso. "Não pode ser. Você não pode simplesmente sumir assim." Tentou ligar o rádio, qualquer coisa que quebrasse o silêncio. Mas o chiado voltou, metálico, quebrando as músicas e deixando só o zumbido nos ouvidos. Ele respirou fundo e tentou se acalmar, mas cada segundo parecia esticar, como se o tempo estivesse brincando com ele. Olhou de novo para o retrovisor, esperando por instinto que aquele sorriso reaparecesse. Nada, só estrada e árvores se alongando. Um vazio que doía e confundia ao mesmo tempo. Ele tentou se convencer de que precisava se mover, que não podia ficar ali parado. Pegou o volante com força, sentindo a textura do couro, a vibração do motor. A 1513 respondia com aquele ronco pesado que ele já conhecia há anos, mas cada curva parecia ecoar a ausência dela. "Eu não tô ficando maluco", murmurou, apertando o volante. "Eu tava com ela", se riu, falou, sorriu, e agora nada. Valdomiro desceu de novo. Caminhou pelo acostamento, olhou para cada canto, tentou encontrar algum sinal, alguma pista, qualquer coisa que o deixasse com o pé no chão. Mas não havia nada. Nem pegadas, nem sacola, nem roupa caída. O vento apenas balançava as árvores como se risse dele. Voltou para a boleia, sentando devagar, sentindo o peso do banco vazio.
A sensação era forte demais, como se ela tivesse deixado não só o corpo, mas uma parte de sua presença lá dentro, grudada no metal, nos botões, no volante. O cheiro de café que ele tinha deixado na garrafa parecia misturado ao perfume dela, mesmo que a garrafa estivesse fechada. Respirou fundo, tentando racionalizar. Talvez tenha saído e eu não vi direito. Talvez, mas a voz interior já sabia que não era só isso. Algo mais tinha acontecido. Algo que a estrada, a 1513 e aquele último sorriso guardavam em segredo. Valdomiro olhou mais uma vez pelo retrovisor. A estrada se estendia infinita. As árvores se inclinavam com o vento, o céu escurecendo lentamente, mas nenhum sinal de Clara. Só o vazio e aquela sensação que não se explica, presença intensa, mas inexistente. Ele pegou o volante novamente, ajustou o retrovisor e respirou fundo. A boleia estava silenciosa, pesada de ausência. Mas o caminhoneiro sabia que precisava seguir viagem, porque a estrada não espera e nem as respostas vêm fácil. Ele pisou no acelerador devagar, sentindo o ronco da 1513 preencher o silêncio, tentando deixar a incredulidade para trás, mas sem conseguir apagar o eco do último sorriso que ainda parecia flutuar pelo retrovisor. Cada quilômetro à frente agora estava carregado de tensão. O que era real? O que ele tinha visto? A sensação de que algo inexplicável tinha acontecido não saía da cabeça dele. Cada curva era suspeita, cada árvore parecia esconder um segredo. A boleia, que antes era espaço de companhia, agora era altar de mistério e lembrança. Valdomiro sabia que não podia simplesmente deixar isso passar. Mas como procurar algo que não deixava rastro? Como entender o que desaparece sem explicação, deixando apenas o cheiro de presença e o peso do silêncio? O caminhoneiro fechou os olhos por um instante, respirou fundo e sentiu o coração bater acelerado, misto de medo, incredulidade e uma pontada de esperança. Porque no fundo ele sabia que a estrada sempre trazia respostas. Só que nem sempre na hora que a gente quer. E com um último olhar pelo retrovisor, esperou. O espaço vazio era mais que ausência. Era a promessa de que algo ainda estava por vir, de que aquela história ainda não tinha terminado. O motor da 1513 ronronava firme, mas dentro da boleia o tempo parecia ter parado. O vazio não era só físico, era emocional, espiritual. E ninguém poderia dizer ao certo como preencher aquilo. A estrada seguia à frente, infinita e silenciosa, levando Valdomiro junto, mas deixando ecoar cada passo, cada memória, cada sorriso que ainda flutuava na lembrança. O mistério permanecia, mais intenso do que nunca. O ronco da 1513 preenchia a estrada enquanto Valdomiro dirigia devagar, ainda com a cabeça cheia do que tinha acontecido. Cada curva parecia lembrar o banco vazio. Cada retrovisor refletia o vazio que Clara deixara. Ele respirava fundo, tentando organizar os pensamentos, mas era como tentar segurar água nas mãos. "Tá doido, Valdo? Conta pra mim de novo", disse Toninho, sentado no banco do passageiro do truck dele, enquanto eles pararam num posto entre Londrina e Apucarana. "Como é que essa guria some assim, do nada, sem deixar rastro?" Valdomiro coçou a nuca, os olhos fixos na estrada que se estendia atrás do posto. "Eu juro, Toninho, ela estava aqui sorrindo, conversando, e quando eu abri a porta para ela descer, puf, sumiu. Não tinha nada, nem pegada, nem mochila, nada." Toninho riu baixo, mas não era riso de piada, era de quem já viu coisa demais na estrada. "Rapaz, isso não é de se assustar, não. Às vezes, a gente cruza com essas almas perdidas, gente que aparece na nossa vida só para deixar um recado, uma lição, mas não fica." Valdomiro franziu a testa. "Alma perdida, Toninho? Você tá falando sério?" "Tô não, Valdo. Estrada tem dessas coisas. Às vezes você ajuda alguém e essa pessoa some. Não é que não seja real. É que a presença dela não é para ficar. É para ensinar, para tocar a gente." O caminhoneiro ficou em silêncio, deixando o cheiro de diesel e café do posto misturar-se com as palavras do amigo.
A 1513 cinza nardo parecia até pulsar, como se estivesse sentindo a tensão junto dele. Então quer dizer que talvez ela nem devesse ficar? Murmurou Valdomiro. Isso mesmo, Toninho disse, batendo no ombro dele. A estrada é mestre, Valdo. Ela mostra o caminho, ensina a gente a lidar com solidão, com medo, com esperança. Mas nem sempre dá para entender tudo de primeira. Valdomiro respirou fundo e sentou-se novamente ao volante da 1513, sentindo cada detalhe da cabine como se fosse uma extensão do corpo dele. O cheiro de Clara parecia ainda pairar ali, misturado com o aroma de couro e diesel, e ele percebeu que cada curva da estrada agora estava impregnada das lembranças dela. A viagem continuou. Cada quilômetro parecia trazer de volta pequenos momentos. O primeiro sorriso no retrovisor, a calma que ela demonstrou diante do pneu furado, o jeito como ajudava a marcar o mapa, comentando das paisagens. Era como se ela tivesse deixado uma trilha invisível, gravada no peito dele, que ele seguia sem perceber. Valdomiro começou a falar sozinho, ou talvez para a estrada, como se ela pudesse ouvir. "Cê me mudou, guria. Mesmo que tenha sumido, mesmo que eu nunca saiba direito quem cê é, cê me fez lembrar que ainda dá para confiar, que ainda dá para sentir." O vento entrou pela janela, bagunçando o cabelo dele, e o ronco da 1513 se tornou companhia silenciosa. Ele se lembrava do cheiro do café que ela havia trazido, do jeito que ajeitava a mochila, das conversas breves e das pausas que faziam para admirar o céu ou as árvores do caminho. Cada detalhe parecia importante agora, cada gesto tinha peso. Ele parou em um mirante improvisado, olhando as colinas e plantações que se estendiam até onde a vista alcançava. O sol refletia nas folhas, dourando o horizonte. Valdomiro fechou os olhos e sentiu uma pontada de saudade, mas também de gratidão. Clara, real ou não, havia deixado algo ali, uma marca que ninguém poderia apagar. "Estrada é isso", disse ele baixinho, quase para si mesmo. "É solidão, é encontro, é perda e aprendizado. E cada um que cruza a gente deixa pedaço de história." Ele olhou para o retrovisor e, por um instante, pareceu que ela ainda estava lá, espiando com aquele sorriso calmo. Mas era só impressão, o reflexo do céu ou talvez da própria memória dele. Valdomiro respirou fundo, ajustou o volante e seguiu viagem. A estrada parecia mais longa agora, mas de um jeito diferente. O vazio do banco era pesado, mas a lembrança do sorriso dela preenchia de forma sutil, quase mágica. Ele sentiu que, mesmo sozinhos, caminhoneiros como ele não estão totalmente perdidos. A estrada carrega histórias, lições e encontros que não se explicam, mas que transformam. Valdomiro sorriu para si mesmo, apertando firme o volante da 1513. O motor respondia com aquele ronco forte, firme, e ele sentiu que podia enfrentar qualquer curva, qualquer quilômetro. Cada lembrança de Clara, real ou imaginária, era combustível para seguir. "Valeu, guria", murmurou, a voz quase sumindo com o vento. "Onde quer que você esteja, espero que a estrada esteja te levando bem." Toninho deu uma risada atrás dele, percebendo o olhar distante do amigo. "Tá vendo, Valdo? Estrada ensina, às vezes mais do que a gente quer, mas aprende quem tá atento." Valdomiro respirou fundo, sentindo a 1513 firme sobre o asfalto. Cada quilômetro à frente era a promessa de novas histórias, encontros e mistérios. E aquela sensação de presença, mesmo no vazio do banco, era a lembrança de que algumas pessoas entram na nossa vida só para deixar marca. A boleia continuava silenciosa, mas agora não mais só de ausência. Havia memória, emoção e aprendizado. A estrada seguia, e Valdomiro também. Cada curva, cada quilômetro, cada cheiro de diesel misturado com café e lembrança de sorriso se tornava parte da história que ele levaria consigo para sempre.
O sol começava a se espalhar pelo horizonte quando Valdomiro sentiu a boleia da 1513 cinza nardo vibrar de uma forma diferente. Não era só o motor, era ele próprio percebendo que algo dentro dele tinha mudado. Cada quilômetro percorrido após o desaparecimento de Clara carregava um peso novo, mas também uma leveza inesperada. Ele apertou o volante, sentindo a textura do couro sob as mãos calejadas. A estrada à frente era a mesma de sempre, mas ele não era mais o mesmo. Cada curva, cada sombra das árvores, cada cheirinho de café ou de terra molhada parecia mais intenso, mais vivo. Valdomiro percebeu que, independente de quem Clara realmente fosse, a experiência tinha deixado marcas que não se apagariam. Tá vendo, 1513? A vida não é só frete e quilômetro, não. Murmurou para si mesmo, sorrindo de leve. Cada pessoa que cruza nosso caminho deixa alguma coisa. E essa guria deixou o bastante para me lembrar que não dá para passar por tudo só no automático. Enquanto isso, o céu se pintava de tons de laranja e rosa, e ele sentia a cada instante como um alerta silencioso. A estrada é mestra, mas exige atenção. Lembranças vinham à tona, não só de Clara, mas de outros encontros, outros passageiros que tinham deixado rastros invisíveis em sua vida. O peso da experiência acumulada de anos e quilômetros agora parecia se encaixar com a lembrança recente, formando um mosaico que ele começava a compreender. Valdomiro respirou fundo, sentindo a brisa entrar pela cabine. Cada cheiro, cada som da estrada, cada vibração do caminhão se misturava com memórias de risos, de confidências e de silêncios compartilhados. Ele percebeu que valorizar esses pequenos momentos, mesmo os breves e estranhos, era parte de se manter inteiro nesse ofício pesado. Acho que entendi, 1513. Falou com a voz firme, mas cheia de emoção. A estrada ensina, mas a gente precisa estar atento para aprender de verdade. Não é só rodar, é sentir, escutar, observar. A lembrança de Clara voltou, clara e viva. O sorriso no retrovisor, a calma diante do pneu furado, as mãos leves que ajudavam a marcar o mapa. Valdomiro sorriu sozinho, percebendo que aquelas lembranças não doíam mais. Agora eram combustível. Cada lembrança era uma peça que se encaixava na bagagem emocional dele, tornando-o mais atento, mais humano, mais presente. Ele mudou a marcha devagar, sentindo a 1513 responder com aquele ronco grave e firme. Cada mudança de velocidade parecia marcar um passo na transformação dele. Não era só um caminhoneiro seguindo viagem. Era alguém que tinha aprendido a valorizar o instante, a escuta, o simples fato de estar vivo e na estrada. Recomeço, hein? Falou sozinho, a voz carregada de introspecção. É assim que a gente tem que olhar para a vida, mesmo quando a estrada parece pesada. A cada quilômetro, Valdomiro começou a notar detalhes que antes passavam despercebidos. O brilho das folhas, o canto distante de algum pássaro, o cheiro da terra depois da chuva. Ele percebeu que a estrada tinha ritmo próprio e que para realmente vivê-la, precisava absorver cada momento sem pressa. Enquanto isso, a memória de Clara surgia em fragmentos inesperados. Um gesto, uma palavra, um silêncio que agora parecia carregado de significado. Ela não estava mais fisicamente ali, mas a presença dela continuava, como se tivesse deixado um rastro invisível, guiando Valdomiro a olhar para a vida com outros olhos. Ele apertou o cinto, ajeitou o banco e respirou fundo, sentindo a vibração do motor se fundir com o próprio coração. Cada quilômetro que passava era um lembrete. O passado não se apaga, mas se transforma em aprendizado. E a estrada seguia, longa e infinita, pronta para receber cada história, cada lição e cada silêncio que ele levava consigo. Valdomiro sorriu de leve, sentindo-se em paz com o que tinha acontecido. A 1513 cinza nardo parecia quase compartilhar do sentimento, o ronco firme e constante, lembrando que, independente do que o futuro reservasse, ele poderia continuar, mais forte e mais consciente.
Valeu, guria, disse baixo, olhando pelo retrovisor mais uma vez. Por tudo. Não importa onde você esteja, a estrada vai lembrar de você tanto quanto eu. E com o coração leve, o peito cheio de memórias e a boleia da 1513 vibrando sob ele, Valdomiro apertou o acelerador. A estrada se estendia infinita, cada curva carregando novas possibilidades, cada quilômetro prometendo histórias que ainda não tinham sido contadas. A lembrança de Clara era agora parte do seu recomeço, uma bagagem emocional que ele levaria com orgulho e atenção, pronto para tudo que viesse adiante. O ronco da 1513 cinza nardo se misturava ao vento que entrava pela janela aberta. Valdomiro apertava firme o volante, mas a mente dele não estava só na estrada à frente. A cada quilômetro percorrido, a sensação de que Clara ainda estava ali, de alguma forma, crescia. Não era presença física, mas era algo que o fazia olhar o retrovisor mais do que o necessário, como se ali pudesse ver novamente aquele sorriso calmo e cheio de significado. Ele suspirou, sentindo o peso e a leveza que aquela lembrança trazia ao mesmo tempo. Cada gesto dela, cada palavra, cada silêncio compartilhado na boleia parecia ecoar na cabine. Ele percebeu que na estrada nem tudo se mede em quilômetros ou frete. Algumas coisas ficam no coração, moldam a forma de ver a vida, de se relacionar com os outros, mesmo que desapareçam fisicamente. "Cê tá aí, né, guria?", murmurou baixo, mais para si mesmo do que esperando resposta. Nem sei se devia procurar explicação ou só seguir sentindo o que se deixou. A estrada se estendia infinita à frente, o asfalto quente refletindo o sol que começava a despontar no horizonte. Cada curva parecia contar uma história diferente, e Valdomiro se pegava revivendo cada momento da viagem, tentando entender o que havia acontecido. A sensação de que algumas pessoas entram na nossa vida só para deixar uma marca estava mais clara do que nunca. Enquanto dirigia, ele começou a refletir sobre tudo o que havia vivido nos últimos dias. Os encontros, as conversas, a confiança que nasceu aos poucos e o mistério que cercava Clara. Ela tinha se revelado em partes, mas nunca completamente. O que valia não era a verdade completa, e sim a experiência de ter cruzado o caminho dela, de ter sentido algo intenso e transformador, mesmo que por pouco tempo. Valdomiro apertou os dentes e ajustou o retrovisor mais uma vez, como se pudesse captar algum sinal, alguma pista do que havia acontecido. Mas nada aparecia. Só estrada, só árvores, só o ronco firme da 1513. E ainda assim ele sentia o eco do sorriso dela, o calor de uma presença que parecia teimar em não ir embora. "Estrada é assim, né?", disse em voz baixa, quase conversando com o próprio caminhão. "Cê leva gente, cê perde gente, cê aprende, cê sente, mas nem tudo se explica." O sol subia mais no céu, e Valdomiro percebeu que estava numa espécie de limiar entre o que havia sido real e o que a memória dele transformava em algo maior. A viagem continuava, mas agora cada quilômetro carregava não só a obrigação de cumprir frete, mas também o peso de reflexão, o aprendizado silencioso que Clara havia deixado. Ele se lembrou de cada detalhe da viagem. O jeito que ela ajudava com o mapa, a calma diante dos problemas na estrada, as conversas inesperadas sobre vida e escolhas. Tudo isso se misturava às próprias lembranças dele de anos de estrada, de encontros passageiros e solitários, formando um mosaico de sentimentos que ele ainda tentava decifrar. "Acho que é isso, 1513, murmurou, ajustando a marcha devagar. "Algumas histórias não têm fim. Elas só desaparecem, mas deixam a gente diferente, mais atento, mais vivo." Enquanto o caminhão avançava, Valdomiro sentiu que aquele sentimento, aquela presença que parecia seguir pelo retrovisor, não precisava de explicação. Era o tipo de experiência que a estrada ensina, uma lição silenciosa sobre encontros e despedidas, sobre confiar e sentir.
mesmo quando nada faz sentido. A cada quilômetro, a lembrança de Clara parecia se transformar em combustível emocional. Ele sorria sozinho, sentindo gratidão por ter cruzado com ela, mesmo que a vida não tivesse dado chance de despedida. O banco vazio já não causava dor, mas deixava espaço para algo mais profundo: compreensão, aceitação e uma nova forma de encarar a solidão que sempre acompanhava os caminhoneiros na estrada. "Valeu, guria", disse em voz baixa enquanto ajustava o cinto. "Por tudo que você trouxe, mesmo que você tenha sumido. Por cada instante, por cada sorriso." O horizonte se alargava e o céu tingia-se de cores mornas, prenunciando o amanhecer. Valdomiro sentiu que cada quilômetro agora tinha um significado a mais. Não era só a viagem, não era só a carga, não era só a estrada. Era a mistura de presença, ausência, aprendizado e lembrança que se tornava parte de quem ele era. É isso, 1513. A estrada não para, e a gente também não. Mas cada pessoa que cruza nosso caminho deixa marca, mesmo que some antes do amanhecer. Ele apertou o acelerador devagar, sentindo o motor da 1513 vibrar firme, como se compartilhasse do entendimento silencioso. A estrada se estendia à frente, infinita, carregando Valdomiro e suas lembranças e deixando no retrovisor apenas a sensação de que algumas histórias nunca têm fim. Elas desaparecem, mas transformam quem fica para contar. Cada curva, cada quilômetro, cada cheiro e som da estrada agora se misturavam à memória dela, criando algo que ele levaria para sempre. A presença de Clara, ainda que invisível, se tornou guia silencioso, lembrança constante de que a vida é feita de encontros, de desaparecimentos e de lições que nem sempre se explicam. Valdomiro olhou mais uma vez pelo retrovisor, esperançoso, sentindo que onde quer que ela estivesse, aquela história ainda vibrava junto dele. A estrada continuava, longa e cheia de possibilidades, e ele seguia, transformado, pronto para os próximos quilômetros, com a certeza de que a vida, assim como a estrada, sempre traz novos encontros e, às vezes, desaparecimentos que nunca se explicam. A estrada nunca é só asfalto, diesel e quilômetros. Cada curva, cada retrovisor, cada encontro inesperado deixa marcas que não se veem, mas se sentem. Clara apareceu, sorriu, desapareceu e, mesmo assim, transformou a vida de Valdomiro. A grande lição da história é que algumas pessoas cruzam nosso caminho apenas para nos lembrar de quem somos e do que somos capazes de sentir. Não importa quanto tempo fiquemos juntos, mas sim a intensidade com que vivemos cada instante. E você, que está aí do outro lado, já parou para pensar em quantas Claras passaram pela sua vida sem perceber? Qual história deixou você diferente, mesmo que essa pessoa tenha sumido antes de amanhecer? Se essa história bateu firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e engata o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários conta pra gente qual encontro inesperado mudou a sua estrada da vida. Bora trocar ideia e fazer parte dessa família de brutos que só cresce. Cê tá doido?